Olá, olá a todos, boa noite. Aqui uma live surpresa pra gente falar um pouquinho sobre dor lombar. Olá, Natália, Matheus, Ebert, professor Ebert, aí sabe correr, viu? Aí ajudou muito a prevenir problema de coluna. Josi, boa noite, Josi. Aqui a gente chegou aqui em São Paulo, acho que para quem já está acompanhando sabe que uma vez por mês a gente vem para poder fazer a pós-graduação. Ficou aqui, são 3 dias, quarta-feira até o sábado, para aprender um pouquinho mais sobre dor. Não só dor de coluna, mas dor de forma geral. Então a gente consegue aprender bastante para poder levar mais conhecimento e tratar melhor os nossos pacientes. Tamo junto aí, professor Ebert. Vamos embora. E aí eu vim trazer essa live aqui surpresa, já que a gente está aprendendo sobre dor. É uma pergunta frequente, eu acho que nem todo mundo sabe quando vai no consultório. Você está com a dor na lombar, né? O que seria uma dor lombar, já para começar? A dor lombar é aquela dor que ela pode estar localizada abaixo da costela, da última costela aqui, que são 12 costelas que nós temos. Então abaixo dessa 12ª costela até o glúteo, tá? É dor lombar. Tem algumas causas também de dor no quadril, ali especificamente no glúteo, que está associada e às vezes a gente também considera que é uma dor lombar, tá certo? A gente vai tentar também responder algumas perguntas, que aí já começaram a perguntar aí, ó, que é bloqueio de facetas para tratar a dor. No finalzinho aqui a gente fala. Eu vou falar também os pilares para a prevenção de dor na lombar, tá? Então, já para a gente entender assim, a importância desse tema de dor na lombar, a gente sabe que dor na lombar ela é a principal causa, uma das 2 principais causas de procura nas emergências, né? Primeiro seria provavelmente dor de cabeça, cefaleia, segundo a dor lombar. Mas talvez a dor lombar ela tenha um problema ainda maior, porque ela tem um gasto para a população, para o governo muito maior. Porque as pessoas costumam faltar ao trabalho muitas vezes por causa de dor na lombar. Isso realmente é muito gasto, tanto de tratamento clínico, né, acompanhamento, aquela pessoa, tanto jovem como é de qualquer idade, jovem, adultos, idosos, faltam no trabalho. Isso aí para o país, de forma geral, isso é bem danoso, né? Pessoas deixam de trabalhar e deixam de produzir, tá certo? Então, para a gente entender assim, você chegou, tá com dor na lombar, mas a gente precisa entender qual é a causa dessa dor lombar. A gente sabe que 70% mais ou menos das dores na lombar, ela é provocada, ela é de origem muscular. Muscular e a fáscia, que é a membranazinha que envolve o músculo. Mais 30%, somente aquelas pessoas que fez um mau jeito, às vezes acontece até um espirro, uma tosse, um mau jeito que a pessoa dá na coluna e tem uma dor muscular, tá certo? Isso é a principal causa. Mas quando o paciente chega na consulta, a gente precisa fazer uma anamnese, ou seja, entender a história, as características da dor, como é que a dor piora, o que é que faz a dor melhorar, qual é a posição que o paciente fica que faz a dor piorar ou melhorar. Tudo isso vai já ajudando a gente a compreender aquela dor e já pensar no diagnóstico preciso, ou seja, qual é a causa exata para essa dor lombar, tá? Então a dor lombar, como eu falei, mais 70% vai ser de origem muscular, mas a gente tem outras causas, outras origens para essa dor lombar, como por exemplo, que a gente conhece bastante, que é a lombociatalgia. A lombociatalgia é aquela dor que começa aqui na lombar, corre por trás do glúteo, por trás da coxa. Em alguns pacientes pode ir para a panturrilha, pode ir até o pé, tá? Isso depende da origem, do local daquela hérnia, de qual é o nervo que está sendo acometido. E essa dor ciática, ela na maioria das vezes é provocada por uma hérnia de disco, tá? Então eu vou trazer aqui rapidinho, essa live aqui é basicamente para quem dorme tarde, né? Já é 10h30 quase da noite. Para quem dorme tarde, então vai ser rapidinho aqui, uns 15 minutinhos a 20. Essa imagem aqui é só para a gente ver o seguinte: todas essas estruturas que envolvem a coluna, ela pode ser origem de dor, tá certo? Como eu falei aqui à esquerda aqui da imagem, a gente vê o que? O músculo, fáscia muscular, também temos alguns tendões na nossa coluna, tá? Então a maioria dessa dor de coluna, ela vai ser de origem muscular, tá? Então já descarta esse aspecto. Mas a gente vê aqui nessa imagem da nossa coluna que nós temos articulações, temos estruturas neurovasculares. Neurovasculares envolve os nervos, né? E como a gente sabe, por exemplo, uma hérnia de disco comprime o nervo e isso pode também provocar dor. A dor pode ser também de origem do disco intervertebral em si, pela degeneração desse disco. Isso pode provocar dor também. E a dor também pode ser de origem da própria vértebra, do osso. Como, por exemplo, paciente que tem osteoporose, por exemplo, pacientes idosos principalmente, o osso é mais frágil, mais trabeculado e tem mais riscos de ter lesões, fraturas do osso, tá? Isso também pode provocar dor.
tá? Só que modificando, vou modificar aqui a imagem para a gente entender só os tipos mais frequentes de dor na nossa coluna. Essa imagem ele fala da estenose foraminal, né? Então, se você é o paciente que tem dor na coluna, já foi no consultório e o médico falou, tá apertado no forame. O forame é como se fosse um buraquinho onde o nervo passa. Você vê aí na imagem, esse amarelinho são os nervos saindo lateralmente da coluna. Então, se por algum problema na coluna daquele paciente, ou alguma degeneração, tá, no osso, no disco intervertebral, ele estreita esse forame. Se esse forame tiver um diâmetro menor do que 3 milímetros, a gente considera que é uma estenose foraminal. Isso vai contribuir para apertar esse nervo. Então esse nervo, cada nervo na nossa coluna, ele pode ter uma função sensitiva e motora, tá? Então essa função sensitiva vai provocar dor naquele território daquele nervo que está sendo acometido, tá certo? Isso é uma das causas de lesão que pode provocar dor na nossa coluna. Aqui é uma imagem do hérnia de disco, para quem não viu, é um diagrama mostrando como é que acontece. Essa bolinha que a gente está vendo aqui no meio é uma hérnia de disco, tá? Aqui azulado, meio cinza azulado, é o disco intervertebral. Então essa bolinha foi o disco que saiu do seu local de origem. Isso que é o que forma a hérnia de disco. E você perceba que ele comprime o nervo, que está em amarelo, tá? É justamente esse aperto no nervo que provoca aquela provável lombociatalgia. Então aí a gente já diferencia aquela dor, por exemplo, muscular, que é uma dor que fica localizada aqui na nossa lombar. Às vezes pode ir até o glúteo, um pouquinho de coxa, tá? Mas essa dor do nervo ciático, dessa compressão do nervo, é uma dor diferente, que a gente chama de uma dor radicular, que é uma dor que pode começar na lombar, mas ela frequentemente irradia para a perna. Pode ir para a coxa, para a perna e pode ir até o pé. Então, pela história, a gente já diferencia um pouquinho se o paciente tem uma dor de origem muscular, da articulação também, quando é uma inflamação na articulação, que eu também peguei aqui uma imagem para mostrar um pouquinho para vocês. Ó, as articulações aqui destacadas, vermelhinhas, pode ser o que a gente chama de artropatia, né? Então, a articulação pode estar inflamada, isso pode dar também uma dor, principalmente uma dor axial, chama dor axial, que é localizada aqui na nossa lombar atrás. Às vezes pode até irradiar um pouquinho para os flancos, lateralmente, aqui no quadril, um pouquinho de coxa, mas ela é principalmente na nossa coluna lombar, diferenciando da dor do nervo ciático, que ele frequentemente corre para a perna. Então a gente viu que a dor na nossa lombar, ela pode ter origem na musculatura, pode ter origem no próprio osso vertebral, aqui amarelo tudo é osso, nas articulações, que a gente chama de facetas articulares, ela pode estar inflamada, é uma causa bem frequente de dor na nossa lombar, que a gente chama de síndrome facetária lombar, tá? E pode ser a dor pela compressão do nervo. E essa compressão do nervo pode ser tanto por a hérnia de disco, que é a mais frequente, mas também pela estenose do canal. Estenose do canal lombar, se você já teve esse diagnóstico, ele acontece pela degeneração da nossa coluna. Então essa degeneração vai envolver tanto os discos intervertebrais, que ele pode fazer um abaulamento, uma protrusão e pode comprimir também o canal, juntamente com o espessamento de ligamentos da nossa coluna, principalmente o ligamento amarelo, que a gente chama, e também pela essa artropatia das articulações junto com aqueles famosos bicos de papagaio, que é um remodelamento do nosso osso, da nossa coluna, ele fica espessado e tudo isso contribui para o canalzinho ficar bem apertado. E aí, às vezes, pode-se precisar fazer algum tratamento cirúrgico para a gente tratar isso daí, tá certo? Antes de falar, para finalizar aqui, dos pilares para a gente prevenir dor na nossa coluna, vamos ver só se alguém teve algumas perguntas para a gente informar aqui. Ó, Silvana falou sobre estenose de canal e escorregamento de vértebras. Esse escorregamento que a gente fala que é a espondilolistese, tá? Espondilo é de osso e listese é quando tem um escorregamento. Essa própria espondilolistese, que é escorregamento da vértebra, ela também pode contribuir para apertar o canal. Imagine que a vértebra está assim, ela escorrega, então esse ossinho que escorregou, ele contribui para apertar o canal e também fazer uma estenose do canal. Diferentemente das hérnias de disco, a estenose de canal lombar ele não costuma melhorar sozinho. O que eu quero dizer com isso? Hérnias de disco, elas têm uma grande propensão a melhorar, mesmo que você não faça nada, só repose, ou mesmo sem repousar, faça suas atividades normais. 80 a 90% desses pacientes, eles tendem a melhorar.
tá? Em 3 meses, quase todos os pacientes vão estar melhor da dor, pelo menos, tá? Inclusive a hérnia de disco, ela quanto maior ela for, maior a probabilidade dela regredir. Então é uma pergunta bem frequente, se a hérnia de disco pode regredir. Isso de fato, e, na verdade isso é a história natural da hérnia. A história natural dela é ela regredir com o tempo. Então se for uma hérnia sequestrada, aquela hérnia que é tão grande que ela se desloca, ela tem uma probabilidade de mais ou menos 90% de ter uma boa regressão após 1 a 2 anos. Se uma hérnia extrusa, aquela hérnia grande, tá, com altura grande, 70, 80% vai regredir após 1 a 2 anos. Quando é a protrusa, ali 50 a 60% regride. Então veja que quanto maior a hérnia, apesar que ela pode ter uma maior propensão a comprimir o nervo, também é a maior probabilidade dela regredir. Então se a dor não for tão intensa, você consegue segurar aquela dor com analgesia, fisioterapia, muito provavelmente aquela hérnia vai regredir com o tempo, tá certo? Então nem sempre precisa se fazer tratamento cirúrgico. Também foi perguntado aqui sobre bloqueio de facetas para tratar a dor. Tá? O bloqueio de facetas eu diria que seria um tratamento de segunda linha. Tratamento de primeira linha seria o quê? Postura, exercício específico para aquela dor, principalmente com o fisioterapeuta, tá certo? E analgesia, tá? Não resolvendo com esses tipos de tratamentos, fisioterapia e analgesia, e aí a gente pode pensar em fazer o bloqueio das facetas, que é justamente colocar medicamento, tá? A gente vê aqui nessa imagem que ainda está colocada aqui as articulações. Então a gente coloca o medicamento através de uma agulhinha, uma injeção. O medicamento normalmente é corticoide, um anestésico, para tentar anestesiar e desinflamar aquela articulação, tá? Então o bloqueio de facetas pode ser utilizado nesse caso se você tiver uma artropatia ou uma dor de origem da articulação. Vamos só ver aqui se teve mais alguma pergunta para a gente falar aqui dos pilares. Ó, tem como reverter uma estenose de canal lombar? Isso é uma excelente pergunta. Como eu falei aqui da hernia de disco, tem como reverter, mesmo que você não faça nada, mas principalmente se fizer atividade física e fisioterapia, as chances dessa hernia regredir é altíssima. Já na estenose de canal lombar, não. Por quê? Eu expliquei que a estenose de canal lombar ela acontece pela degeneração de várias estruturas da coluna, o envelhecimento da nossa coluna. Em algumas pessoas ela tem uma maior propensão para que isso aconteça. Tá? Então a história natural da estenose de canal lombar é que ela piore paulatinamente ao passar dos anos, porque vai acontecendo, vai piorando os osteófitos, vai acontecendo um abalamento maior dos discos, espessamento do ligamento amarelo, também a artropatia das articulações. Tudo isso contribui para que o canalzinho da nossa lombar ela fique cada vez mais fechado. Então, reverter é pouco provável, mas isso não quer dizer que seja necessário sempre fazer a descompressão, tratamento cirúrgico. Você pode ser tratado, manejado com fisioterapia, analgesia. Em casos refratários, ou se tiver sintomas neurológicos significativos, como uma perda de força na perna, né? Uma alteração de sensibilidade importante, alteração de reflexos ou alterações esfincteriana, ou seja, você não consegue segurar o xixi, tá? Ou retenção urinária, isso pode ser uma indicação de cirurgia, tá? Mas nos outros casos nem sempre vai ser necessário um tratamento cirúrgico, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui Silvana falou que a mãe está com estenose de canal lombar. A gente realmente vê que é bem frequente. A outra pessoa falou que tem hérnia de disco, também é uma patologia bem frequente e é uma causa frequente de dor na nossa lombar, tá certo? Que o Curato falou que tem protrusão lombar entre L4 e L5. Pode ser revertido ou vai se tornar uma hérnia obrigatoriamente? Veja, algumas pessoas consideram hérnia só quando a hérnia ela é extrusa, mas a gente pode falar que uma protrusão discal ela já é uma hérnia menor, inicial, tá certo? Como eu falei, quando é uma protrusão, é uma hérnia um pouco menor, ela tem uma probabilidade um pouco menor de regredir. Mas em mais de 50% a 60% das hérnias protrusas, elas vão regredir em até 12 meses, 2 anos, tá certo? Quanto maior a hérnia, maior a chance dessa hérnia regredir. Mas todos os tipos de hérnias podem regredir, tá? Mas não quer dizer que uma hérnia protrusa vai virar extrusa, tá? É mais provável, inclusive, que ela fique do mesmo tamanho ou até que regrida com o tempo.
Também foi perguntado se a aplicação de ozônio alivia as dores. Há vários estudos falando sobre a aplicação de ozônio. Eu, assim, na minha prática não costumo fazer. Eu acredito que tem outras possibilidades mais efetivas, como a própria infiltração, o bloqueio facetário, por exemplo, o bloqueio do nervo, tá certo? Mas tem médicos sim que usam essa aplicação de ozônio e muitas vezes tem bom resultado. A Maria Bethânia falou que tem hérnia de disco, sofre muito e não consegue passar pano na casa, coisas assim. Veja, a hérnia de disco, ela realmente pode provocar dor na nossa lombar. Primeira coisa importante, identificar se não tem outras causas. A gente viu que pode ter outras causas de dor na lombar, tá? Inclusive, elas podem estar associadas. Você pode ter uma hérnia de disco, pode ter uma dor na articulação, pode ter uma dor miofacial, que é uma dor muscular associada. Isso é muito frequente. Então, não necessariamente toda a dor que você tem na coluna é apenas causada pela hérnia de disco. Você pode ter mais de uma causa associada. Se você tem uma crise de dor, uma dor muito intensa, você evita fazer aquele movimento, aquela atividade que está provocando essa dor, mas é importante a gente sempre frisar sobre a cinesiofobia. Inclusive, quem viu uma entrevista que eu fiz para a Globo recentemente, eu falei um pouquinho sobre dor lombar e falei de cinesiofobia, que acontece nesses pacientes, principalmente que tem dor crônica. O que acontece? Na nossa cabeça, tá? Às vezes até involuntariamente, a gente tende a evitar certos comportamentos, certos exercícios, pois a gente acha que vai provocar dor e vai piorar a nossa condição da nossa coluna, mas isso não acontece. Inclusive, precisa se mudar esse comportamento, tá? Aquelas pessoas que têm dor crônica, elas precisam entender que precisam se movimentar a longo prazo, médio e longo prazo. Se o paciente fica parado sem fazer as suas atividades normais, isso provavelmente vai prolongar ainda mais aquela dor. Então, quanto antes você voltar a fazer as suas atividades normais, inclusive atividades domésticas, isso é importante para a melhora da sua dor, tá certo? Então, não fique parado, sempre busque estar em movimento. Rose Menezes perguntou: quanto tempo em crise fazendo físio? Deve-se voltar para uma nova avaliação? Não tem um tempo específico para você ficar fazendo fisioterapia, tá? Basicamente, e principalmente o próprio fisioterapeuta que vai avaliar a sua condição, a sua evolução principalmente, e saber se você precisa de mais sessões, mais tratamento, tá? E existem vários tipos de tratamentos que o fisioterapeuta pode fazer, alongamentos, terapias manuais, principalmente para aquelas pessoas que têm dor muscular, né? Chama de pontos gatilhos, são pontos gatilhos na musculatura que dói. Então essa terapia manual, alongamento, são importantíssimos para a melhora dessa dor de origem muscular, mas o tempo vai depender do seu caso. Cada paciente vai ter um tempo específico e o fisioterapeuta vai poder avaliar melhor quando ele vai poder lhe dar alta do tratamento fisioterápico ou se precisa continuar mais tempo. Cristiano falou que a mãe tem 80 anos, tem artrose e ultimamente está sentindo muita dor. Realmente, a dor lombar, ela costuma ser mais frequente ao passo que a gente vai envelhecer. Então, quanto maior a idade, maior a probabilidade de a gente ter dor na lombar. Inclusive, devido à artrose nas articulações. A gente viu na imagem anterior como é que acontece essa inflamação nas articulações. Então, precisa-se sim fazer uma boa analgesia e um tratamento principalmente multidisciplinar. Não pode ser apenas um tratamento analgésico. Às vezes aquela pessoa está com dor crônica há muito tempo, isso faz uma grande modificação cerebral, psicológica, e muitas vezes precisa se entrar também com tratamento psicoterápico, fisioterapia, o próprio médico que vai tratar a dor, tá certo? Então é uma equipe multidisciplinar que vai fazer esse tratamento da dor de uma forma mais efetiva possível, tá? Foi perguntado aqui qual o médico que faz bloqueio de facetas. Normalmente o médico que é especialista em tratamento de dor de coluna, tá? Pode ser um neurocirurgião, um ortopedista. Existem outros médicos que fazem, mas sugiro que você procure ou um ortopedista ou um neurocirurgião. Na verdade, eu sugiro que procure a mim, né? Mas se já tiver outro médico de coluna, você pode procurar que ele pode fazer esse tipo de tratamento. A Júlia Giovana falou que sente dor na lombar e os exames acusaram L6. É normal sentir dor? Veja, na verdade não existe L6. A nossa coluna lombar ela tem 5 vértebras. Então você pode ter L1, L2, L3, L4 e L5, tá?
Eu não desconheço alguma pessoa que tem L6. Você pode até ter uma vértebra a mais, é chamada de vértebra de transição, tá? Mas L6 não existe. Mas digamos que seja qualquer outra vértebra da nossa lombar, ela pode ser sim originador. A gente viu que tem vários locais na nossa coluna que pode ser originador, então isso precisa ser primeiro investigado, tá certo? A Gabriela falou que para deixar a live salva, vocês acham que eu deveria deixar salva essa live? Vou deixar só para quem tá vendo aqui tarde da noite. Diga aí o que vocês acham. Qual o tratamento? A Cristina perguntou, qual o tratamento da artrose na coluna? Eu acho que eu já respondi um pouco, né, sobre isso. Vai envolver tanto analgesia, tratamento complementar com fisioterapia, atividade física, tá certo? Então é um tratamento multidisciplinar e cada caso a gente precisa ver as características específicas do paciente para poder orientar melhor. Se o paciente tem alguma limitação para fazer algum tipo de exercício específico, isso precisa ser avaliado. Domingues Sara falou que está com dor na lombar, é uma possível hérnia, vai fazer ressonância e também está com uma bursite no quadril. Essa bursite tem relação com a hérnia de disco? Não, a bursite não tem relação com a hérnia de disco. Inclusive, ela pode ser sim uma causa confundidora da sua dor na lombar, tá? Às vezes você está com a dor aqui na lombar, puxando para o quadril, e quando vai investigar é um problema só do quadril. Ou você pode ter as duas coisas, um problema no quadril, ou seja, uma bursite, e uma hérnia de disco. Isso não impede, tá? Então precisa ser avaliado, fazer o exame físico, a ressonância vai ajudar para definir o que de fato você tem, tá bom? Andréa perguntou, pode-se tirar a hérnia e viver normal depois? Com certeza. A hérnia de disco, até foi uma pergunta frequente, até recentemente respondi sobre isso, que é sobre se hérnia de disco tem cura, tá? Então a gente faz o tratamento cirúrgico, quando tem indicação, a gente faz a retirada apenas daquele fragmento da hérnia de disco. Aqui novamente, ó, a hérnia de disco é essa bolinha, a gente vai fazer apenas a retirada desse fragmento de hérnia. A gente não vai tirar o disco intervertebral completamente. Tem alguns casos que precisa, mas isso é a minoria das vezes, tá certo? Então a gente curou a hérnia de disco, mas perceba que a doença, a degeneração do disco, ele persiste. Então você precisa manter um bom peso, atividade física, fortalecimento muscular, tá certo? Para que você viva normal e evite uma regressão, até uma recidiva daquela hérnia. E a hérnia, quando ela regride, ou seja, quando ela aparece novamente, ela costuma aparecer no mesmo local, tá? Porque normalmente é aquele disco que ele é doente, ele pode voltar a apresentar uma nova hérnia. Então precisa ter os cuidados mantidos mesmo após o procedimento cirúrgico. Márcio perguntou se bloqueio facetário é igual fazer uma cirurgia. Não. O bloqueio facetário é uma injeção, tá? Normalmente faz com a sedação, o paciente não é entubado, não é anestesia geral. É só uma sedação, né? O paciente cochila um pouquinho. E aí você vai fazer através de injeção. A gente pode olhar um raio-x ou ultrassom, identifica a agulha indo até a articulação, por exemplo. Você fala de bloqueio facetário e coloca medicamento. Não é uma cirurgia, é um procedimento. Silvana perguntou se laser e ondas de choque podem melhorar a estenose. Desconheço. Desconheço nenhum estudo que mostre que isso melhore significativamente a estenose. Pode melhorar sim o quadro álgico, ou seja, a dor pode melhorar, tá? Mas a estenose regredir por isso, não conheço nenhum estudo que mostre isso, tá? Então eu diria que não. Carretinha perguntou, artrodese na lombar, L4, L5, S1 pode sobrecarregar outras vértebras? Boa noite. Pode sim, né? Então se você fez uma artrodese, você fixou aquelas vértebras, você pode ter o que a gente chama, por exemplo, de doença do nível adjacente. Então imagine que a nossa lombar, cada vértebrazinha dessa, ela tem um movimento. Então se você artrodesou, ou seja, fixou aquele segmento, o nível de cima ele tende a ser mais sobrecarregado no nosso movimento, já que aquele segmento inferior está fixo, está paralisado, tá? Então é preciso ter os cuidados para que isso seja evitado, tá? Mas às vezes acontece de ter essa doença do nível adjacente, inclusive às vezes precisa até se fazer uma nova abordagem cirúrgica para estender aquela artrodese, mas isso é a minoria das vezes que precisa se fazer isso. Vamos lá ver se tem mais alguma pergunta.
Patrícia falou que tem dor acima na lombar e dor quando senta. Fala que se alonga e parece que na torácica também dói a musculatura. Também sente dor. Então dor na lombar e dor na torácica. Tá? A principal causa é dor muscular. Precisa ser investigado, mas só com seu exame físico, anamnese, para saber realmente qual é a origem exata da sua dor e fazer o tratamento adequado. Rodrigo perguntou se pode usar tênis na área da cirurgia de artrodese. Tem receio das próteses metálicas. Pode sim usar, tá? Não vai fazer alterações nos parafusos e nas hastes não, sem problema nenhum. Mas perguntou quais hospitais que eu atendo. Eu atendo principalmente no Hospital Português e também atendo no Empresarial do Rio Mar, em Recife. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Thalita falou que tem hernia lombar entre L4 e L5, extrusa, hernia extrusa. Fica muito tempo sentada quando está estudando para fazer provas, quando levanta dói e fica meio travada. Queria orientação de como sentar. Tá, isso foi... Na pandemia eu costumei falar mais sobre esse tema, inclusive algumas entrevistas que eu dei falando sobre postura na hora de sentar para estudar. Você passa muito tempo sentada, então as dicas rápidas e mais importantes o seu olhar tem que estar aqui no horizonte, então o seu computador, o seu livro não pode estar nem muito alto nem muito baixo, tem que estar aqui na linha do horizonte para que o seu pescoço não fique muito inclinado nem para cima nem para baixo, tá? Os seus cotovelos apoiados aqui na bancada, tá certo? E os pés apoiados no chão. E o que você tem que apoiar na cadeira são os glúteos, o bumbum, não pode ficar todo envergado, apoiando assim as costas no banco da cadeira. Então tem que ficar basicamente na postura adequada. Isso vai prevenir, em boa parte das vezes, problemas de coluna quando você passa muito tempo sentado para estudar. Vamos lá, assim. Aqui a gente está chegando já às 23 horas. Eu vou finalizar que está ficando muito tarde. Essas perguntas, se por acaso não tenham visto, vocês podem mandar na próxima caixinha de perguntas, que a caixinha de agora já finalizou. Estou com algumas perguntas ainda pendentes para responder. Na próxima pode mandar nas caixinhas ou até no privado, se for realmente um assunto muito urgente, tá certo? E aqui só para finalizar, falei que ia falar sobre os pilares da prevenção da dor na coluna. Primeiro, revisando, a gente viu que a dor na nossa coluna pode ter várias origens. Pode ser de origem neurovascular, ou seja, problema da vascularização da coluna e também nervosa, ou seja, uma hérnia de disco comprimindo o nervo, por exemplo. Pode ser de origem do músculo e da fáscia muscular, membrana que envolve o músculo, pode ser de tendões. Pode ter de origem também de estiramento ligamentar, tá certo? Até a luz apagou aqui para dizer que tem que acabar a live. A origem ligamentar, estiramento ligamentar, a origem do próprio osso, pequenas fraturas, microfraturas, fraturas por compressão, principalmente quem tem osteoporose, tá? Então, hérnia de disco e estenose do canal lombar também estão aí nas grandes causas mais frequentes para a dor na nossa lombar. E como é que a gente previne? 2 pilares: deixar o seu peso adequado e fortalecer a musculatura. A atividade física é importantíssima. Às vezes as pessoas perguntam: doutor Abraão, qual é o tipo de atividade física é melhor para a coluna? Tá? Para quem me acompanha já sabe a resposta, né, que é musculação. Tá? E não só porque eu gosto de fazer musculação, somente eu gosto porque eu sei que é bom para a nossa coluna, para evitar problemas de dor na coluna. Porque quanto mais forte é a sua musculatura, se a gente está falando de dor na nossa lombar, a gente tem que entender a musculatura do core. Depois posso até falar um pouquinho melhor sobre a anatomia dessa musculatura do core, que envolve a nossa anatomia aqui, a musculatura da nossa barriga abdominal. Então tem que fortalecer o abdômen, tá certo? O abdômen tem principalmente aqui o músculo reto, oblíquo interno, oblíquo externo, tá? E o transverso. Tem que fortalecer essa musculatura. Musculatura aqui lombar posterior, são vários músculos intrínsecos, músculos mais superficiais. Todos eles precisam ser fortalecidos, e também os glúteos. Para os homens aí que na academia não gosta de treinar o glúteo, tem que treinar. Se você quiser ter a sua lombar forte e prevenir dor na nossa coluna, na sua coluna no caso, lombar, você tem que também treinar o glúteo. Então treinar o glúteo, treinar a lombar e treinar o abdômen. Isso é o pilar, fortalecimento muscular, atividade física, tá certo? E outro é manter o peso. Por quê? Se você tem um sobrepeso
uma obesidade, você sobrecarrega mecanicamente a sua coluna. Então a gente imagina que nosso peso do corpo, ela vai estar sempre apertando a nossa coluna lombar, mais aqui embaixo. Então quanto maior o seu sobrepeso, mais se tiver obesidade, quanto maior o peso, maior a sobrecarga na sua coluna. Então principalmente os pilares é atividade física e fortalecimento muscular. Aí você pergunta, só musculação que é importante? Não, eu estou falando para a dor da coluna, tá certo? Se você imaginar, por exemplo, pensar principalmente em doenças cardiovasculares, que inclusive são grandes causas de óbitos, tá certo? Que é, por exemplo, infarto e AVC, principalmente. Você tem que fazer para evitar essas doenças cardiovasculares, tem que fazer principalmente o aeróbico. E aí que entra natação, corrida, caminhada, tá? Elíptico, se vê na academia, atividade aeróbica, tá? Mas pensando na coluna, o fortalecimento muscular, musculação, ele chega a ser mais importante, tá certo? Vou finalizar por aqui, só olhando aqui o horário, ó, 5 minutos para as 23 horas. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa live, falando um pouquinho sobre dor lombar. Depois você pode até mandar dicas de mais temas que vocês queiram que a gente fale para a gente falar nas próximas lives. Muita gente pede para falar sobre o dia a dia, né? Como manter o foco, dedicação, como que a gente consegue ter melhor foco para passar no vestibular, passar, seja medicina, qualquer outro curso, residência médica, né? Então realmente é um tema que tem muito pano para manga e a gente pode falar também depois. E também assuntos médicos, né? Muita gente que me segue tem problema de coluna, principalmente dor de coluna e dor lombar é bem preponderante. Então a gente pode falar também um pouquinho mais sobre esses temas nas próximas, tá certo? Se você assistiu aqui a nossa live, dá um printzinho, coloca no story para dizer que está aqui com a gente, tá? Para dar aquela força. E a gente se vê nas próximas lives, nos próximos stories, próximos reels. Também estou lá no YouTube, se quiser acompanhar, no TikTok. Em todos os lugares a gente tenta passar o máximo de informações relevantes para a gente prevenir dor na nossa coluna e também problemas neurológicos, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Beijo para todos.